Olá pessoal, tudo bem? Então, no nosso terceiro e último vídeo, conforme combinado, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de gráficos, que são os mais indicados para serem utilizados na nossa análise de dados, apresentação dos dados, que vocês levantaram na pesquisa de vocês. Então, eu vou ter que retomar um pouquinho aquele modelo de quiz que eu tinha utilizado na outra playlist lá sobre o Google Forms, e eu vou utilizar algumas perguntas deste quiz e elaborar os gráficos então no Google Planilhas. Então aqui eu estou compartilhando com vocês, tá, os resultados então que nós tivemos lá no nosso quiz de iniciação científica, no nosso modelinho. Então aqui a gente tem as perguntas, indo aqui em respostas, né? Vocês devem lembrar que algumas perguntas, né, o próprio Google Forms já gera o gráfico automaticamente, né? E algumas perguntas não, né? Aí, por exemplo, assim, a gente tinha essas questões aqui de múltipla escolha, né, que gerou o gráfico de pizza, né, porque quando a gente tem questões de múltipla escolha, né, que são aquelas que a gente só pode marcar uma opção de resposta, né, quando a gente faz o somatório das porcentagens das respostas, fecha certinho 100%. Então, nesse caso, a gente pode usar o gráfico de pizza. Quando a gente tem aqui, ó, que nem a questão 4, né, que a gente poderia marcar mais de uma opção, né, que a gente tinha aquele outro tipo de pergunta, que eram as caixas de seleção, que, por exemplo, aqui na 4, né, quais os gêneros de filmes ou séries citados abaixo você costuma assistir? Que cada pessoa poderia marcar quantos quisesse. Poderia marcar um, poderia marcar dois, poderia marcar metade das opções, enfim, todas, enfim, como quisesse, né? Então, nesse caso, como cada pessoa pode marcar mais de uma alternativa, no final o somatório não fecha 100%, na verdade ele ultrapassa o 100%. Então, nesse caso, de pergunta de caixa de seleção, onde pode ser assinalada mais de uma opção, a gente não faz gráfico de pizza, tá? A gente faz esse gráfico de barras, tá? E tem aqui algumas perguntas, né, que nem a 5, que era a pergunta de resposta longa, né, que era aquela opção parágrafo, onde a gente não colocou as opções para as pessoas, né? Cada pessoa poderia citar 3 filmes da sua preferência. Então, esse é um caso que o Google Forms não gera o gráfico automaticamente. Então, a gente acaba tendo um trabalhinho a mais aqui na hora de fazer a tabulação de dados. Como que eu fiz esse processo, tá? Eu fiz manualmente mesmo, aqui anotei numa folhinha, né? Eu fui anotando aqui os títulos dos livros, né? E marcando daí do ladinho quantas pessoas tinham indicado aquele livro. Anotava o título do livro, fazia um risquinho. Se daqui a pouco mais uma pessoa tinha citado esse livro, fazia mais um risquinho do lado. Então, eu fui fazendo esse levantamento de forma manual. E depois, então, eu vou mostrar como que a gente vai lançar isso na nossa tabela, tá? A gente vai montar a nossa tabela e a partir da nossa tabela a gente faz o gráfico. Aqui, então, eu mostro para vocês depois como é que fica este gráfico, né? E assim, aí todos os outros aqui, né? Basicamente a gente tem basicamente assim, os gráficos que a gente vai fazer ou é gráfico de barras, né? Ou é o gráfico de pizza, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma opção de cada uma dessas, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, por exemplo, esse gráfico da questão 1, né? Qual é a sua faixa etária? Aqui eu sei que já fez o gráfico de pizza aqui automaticamente, mas vamos supor que vocês queiram fazer ele no Google Forms. Até eu vou mostrar para vocês lá, que lá vocês têm uns tipos de layouts diferentes para o gráfico de pizza, tá? Então, agora a gente foi aqui para o Google Planilhas, né? Trocamos de tela. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu escolher essas 3 linhas aqui. Tá. Então, aqui eu já tinha até começado a fazer a tabela, né? Então, a gente tem a faixa etária, né? Que o gráfico ele sempre vai ter, ele tem 2 eixos, né? Eixo horizontal e eixo vertical, né? Então, a nossa tabela vai ter 2 entradas também, uma para cada eixo, né? Então, aqui a gente tem então a faixa etária e a porcentagem, né, que a gente quer que apareça no gráfico. Então, aqui, ó, de 18 a 25 anos, se eu for olhar lá nos resultados da minha pesquisa, nenhuma pessoa marcou essa opção, né? Então, eu deixei aqui, ó,
Ó, eu marquei, ó, 0 de 12. O que é esse 12? 12 é o total de pessoas que responderam ao meu questionário. De 26 a 35 anos, 3 pessoas responderam. Ó. Então, a gente coloca aqui, é igual 3 barra 12. De 36 a 45 anos, 2 pessoas de 12. Né? De 46 a 55 anos, 4. Igual 4 pessoas das 12. E aqui de 56 a 65 anos, igual 3 pessoas de 12. Tá? Então, aqui a gente tem os valores, então, na forma decimal. Para transformar para as porcentagens, a gente clica aqui nessa opção. Então, apareceu aqui os valores em porcentagem. Tá? Então, 0% 18 a 25 anos, 25% aqui, 26 a 35, 16,67%, então 36 a 45 anos, 33,3% de 46 a 55 anos, e aqui, ó, a gente tem de novo uma porcentagem de 25%, tá? Aqui a gente tem a opção, tá? Aqui quando as porcentagens são valores inteiros, né, 25%, a gente pode reduzir, então, essa quantidade de números de casas decimais após a vírgula, tá? Então, aqui também, né? A gente diminui, ó, então 0%, 25%, aqui a gente tem 16,67, 33,3, 25%, tá? Bom, uma coisa que a gente pode observar aqui, pessoal, se eu selecionar, ó, se eu clicar aqui, ó, e manter pressionado o botão esquerdo do mouse e selecionar, ó, o que vai aparecer aqui no cantinho, ó, soma 100%. E realmente procede aqui que a soma seja exatamente 100%, porque cada pessoa marcou uma alternativa. Então, somando as respostas de todos, né, vão ser 12 respostas das 12 pessoas. Vamos gerar, então, o nosso gráfico. Então, para gerar o gráfico, o que a gente faz? A gente precisa selecionar a área dessa tabela aqui. Então, a gente dá um clique aqui nessa primeira linha, primeira coluna, e arrasta aqui, ó, um pouquinho para o lado e para baixo, né, para poder selecionar toda a área da tabela. Então, a gente vai nessa opção aqui, ó, inserir gráfico. Bom, aqui o próprio Excel, então, já nos deu aqui uma sugestão de gráfico, gráfico de pizza, né? Aqui a gente poderia selecionar outras opções também, mas como eu falei para vocês em outro momento, nesse vídeo também, que quando o somatório é 100%, né, o gráfico de pizzas, ele se enquadra muito bem para essa opção, tá? Então, a gente tem aqui o gráfico de pizza, né, que foi o gráfico sugerido, né? Aí, se a gente for descendo um pouco aqui, ó, um tipo de gráfico, né, eu cliquei, né, a gente tem aqui as sugestões, aqui aparecem os outros tipos de gráficos, né, disponíveis, e aqui, ó, a gente escolheu o gráfico de pizza, certo? Só que o gráfico de pizza, ó, além desse padrão normal, né, a gente tem aqui outros 2 formatos que a gente pode utilizar. Esse gráfico aqui, que é chamado de gráfico de rosca, né, que daí ele acaba ficando oco, essa parte aqui de dentro, né, então a gente acaba tendo só essa parte aqui ao redor, né, ou a gente pode selecionar, eu acho bem, na verdade é o modelo que eu mais gosto, tá, é o gráfico de pizza em 3D. Então aqui, ó. Então vamos selecionar o de pizza padrão, aí eu quero ele no formato 3D, né, esse é o que eu acho o formato mais legal, assim, visualmente, né. Lá no Google Forms vocês não tinham a opção de escolher esses formatos adicionais, né? Então, é bem interessante. Né? No caso, se vocês não gostarem do gráfico do Forms, vocês podem fazer aqui no Google Planilhas para ter layouts diferentes, tá? Então, aqui eu selecionei o tipo de gráfico, né? Então, aqui já está aparecendo as categorias, a porcentagem de cada um. Aí, aqui tem várias coisas que a gente pode configurar, personalizar, tá? Eu vou que seria na segunda aba aqui. Então, a gente pode fazer aqui, ó, estilo de gráfico, né? A gente pode daí escolher várias coisas aqui, cor da borda do gráfico, ó, eu quero o contorno na cor preta. Plano de fundo, eu não quero que seja branco, eu quero colocar uma cor aqui no plano de fundo, né? Ou, se eu prefiro deixar branco, deixa branco. Ou nenhuma, né?
Não, vou deixar branco assim. Aí aqui padrão da fonte, vocês podem mudar a fonte, né? Então aqui assim é bem livre, tá? O que vocês gostariam de fazer, né? Aqui gráfico de pizza, marcador da fatia, ó. Vocês querem colocar uma legenda, valor, porcentagem, valor e porcentagem, ó. A gente pode inserir as informações aqui, ó, em cima do gráfico de pizza, né? Ou não quer deixar nada, quer deixar a informação só aqui ao redor, né? Então, assim, vocês vão marcando conforme for da preferência de vocês, né? Aqui, título do gráfico, né? O título do gráfico eu acho sempre interessante colocar a pergunta, né? Então, lá a pergunta do nosso questionário era: qual é a sua, tá em letras maiúsculas, qual é a sua faixa etária? Né? Ó, então, aqui já vai aparecer a pergunta aqui que vocês estão fazendo. Ó, fonte do título, tamanho da fonte, cor do texto. Ah, eu achei muito apagado aqui, ó, quero fazer tá, aqui, ó, na cor preta, ó, para aparecer um pouco mais. Né? E aqui vocês podem ir mexendo, configurando, explorando, né, como vocês acharem melhor, tá? Então aqui a gente tem o gráfico, ó. Então se eu clico nele, ó, eu já consigo selecionar, clicando no botão direito aqui, ó. Ah, se vocês quiserem mudar alguma coisa do estilo, título, ó, então aparecem aqui as opções, tá, que vocês podem utilizar. E já está pronto o nosso gráfico. Bem rapidinho de fazer mesmo, né? Vamos ver aqui a questão 8, tá, do nosso questionário, que é aquela questão que eu dei a opção, né? Eu não coloquei as opções para os entrevistados marcarem. Eles podiam escrever títulos de livros, tá? A lista ficou bem extensa, tá? Eu selecionei aqui alguns que foram citados, né? No caso da pesquisa de vocês, né, se vocês fizerem uma pergunta assim, vocês vão ter que colocar todos. Mas aqui só para meu vídeo não se estender muito, tá? Eu só coloquei alguns. Então aqui, ó, eu já digitei então o título de alguns livros. Então Harry Potter, né, ele foi citado 3 vezes, né? Então aqui, ó, vai ser igual a 3 vezes de 12 entrevistados, né? O livro Dom Casmurro foi citado por 2 pessoas das 12. O Tempo e o Vento por 2 pessoas das 12. Querido John por 2 pessoas das 12. Depois Aquela Viagem, também, ó, por 2 pessoas das 12. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, também foi por 2 pessoas. Né? Então, aqui a gente vai ter várias porcentagens bem parecidas. Né? O Código da Vinci, 1 pessoa. Então, 1 pessoa das 12. Então, a gente teve uma resposta para este livro. Vamos acrescentar mais alguns aqui, ó. Foi citado também O Mundo de Sofia. Vamos colocar mais alguns aqui. O Mundo de Sofia. Então, ele foi citado aqui uma vez. Então, vai ser aqui igual 1/12. Qual o livro? Aqui, ó, Os Sertões. Então, também aqui, ó, 1/12. Então, aqui a gente seleciona tudo e clica aqui na porcentagem, ó, daí já faz a conversão automática. Aqui no Harry Potter, tá, que deu uma porcentagem inteira, então a gente arredonda. Aqui, ó, se a gente for somar, ó, selecionar aqui tudo, sempre que a gente seleciona uma coluna de valores, tá, tem essa opção, o planilhas, né, ele faz essa soma, né. Na verdade, ele dá várias opções aqui, ó, contagem de linhas, né, soma a média dos percentuais, e aparece várias coisas, tá. Mas aqui, se a gente for verificar, a soma deu mais de 100%. Por que que é isso? Porque cada pessoa poderia citar 3 livros, né, então, pelo fato de ser mais de uma, cada pessoa poder citar mais de uma
opção, né, acabou excedendo, então, a porcentagem de 100%. Então, nesse caso, a gente não pode usar o gráfico de pizza. Né? Então, a gente vai usar o gráfico de barras, o gráfico de colunas, né, como ele é conhecido. Então, a gente tem aqui as duas informações, né, título do livro e a porcentagem. Então, a gente aqui seleciona, né? Então, como que a gente seleciona mesmo? A gente clica aqui nessa primeira linha, primeira coluna, mantém o mouse pressionado e vai arrastando aqui, tá? Vai em inserir, né? Depois que seleciona tudo aqui, a gente pode soltar o botão esquerdo, tá? A gente vai aqui em inserir, gráfico. Ó, só que assim, ó, o Google Planilha sugeriu o gráfico de pizza, tá? Mas nem sempre o aplicativo vai gerar o gráfico correto. A gente tem que saber, bom, o gráfico de pizza ele não se encaixa aqui no padrão do que a gente quer. Então, a gente vai ter que selecionar outro, ó. Então, a gente tem aqui essas outras opções aqui, ó, que é o gráfico de barras, gráfico de colunas e o gráfico de combinação, que é bem semelhante aqui ao gráfico de colunas, tá? Eu vou selecionar o gráfico de colunas, tá? Então, aqui a gente tem gráfico de colunas, aqui os livros, né? E a gente pode, então, fazer a configuração desse nosso gráfico. Então, aqui, tipo de gráfico, gráfico de colunas, a gente selecionou. Se a gente for descendo um pouquinho aqui, vamos ver se nos dá mais algumas opções aqui, o gráfico de colunas. Aqui, colunas. Tem o gráfico de colunas empilhadas, né? Aqui, na verdade, o gráfico de colunas convencional é o mais adequado para nós, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico de colunas. Então, a gente tem aqui o eixo X, né, que é sempre o eixo na horizontal. A gente tem o título dos livros. Série, tá aqui, geralmente te deixa como está, tá? Usar a linha 1 como cabeçalho, né? Usar a coluna A como marcadores, né? Então, a gente tem aqui, ó, o início do gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, os marcadores, né, os percentuais. Aqui a gente tem o espaço para o título, né? Aqui sempre gera esse título provisório, né, relacionando os dois títulos que a gente deu lá para as nossas colunas da tabela, então porcentagem versus livros. Mas isso tudo a gente pode personalizar. Então aqui, ó, título do gráfico e dos eixos, né? Então o título do gráfico aqui, a gente pode colocar livros preferidos, né? Ou cite, vamos colocar a pergunta, né? Seguir o padrão. A pergunta 8, cite. Deixa eu até olhar aqui no questionário. Cite. Como eu tinha feito a perguntinha certinha aqui. Cite 3 livros da sua preferência. Sua preferência. Então, aqui a gente também pode, a cor do título. Ah, quero fazer na cor azul. Não, quero fazer na cor vermelha. Sei lá, vocês escolhem. Quero fazer em negrito, itálico, ó, quero ele centralizado. Então, assim, vocês podem ir configurando do jeito que vocês acharem melhor, né? Então, a gente tem, o que mais nós podemos personalizar? A legenda do gráfico, título do eixo horizontal, livros, do eixo vertical, porcentagem, acho que podemos deixar assim. Linhas de grade, então, assim, tem várias coisas aqui que vocês podem ir mexendo e testando, ó. Então, linhas de grades secundárias, ó. Eu acrescento mais linhas aqui no fundo, né, se eu quiser. Marcações principais, ó, a gente pode aqui, ó, colocar um destaque maior nessas marcações. O que mais a gente pode fazer aqui? Bom, tem várias, assim, deixa eu ver de marcações importantes aqui. Aqui, eixo horizontal, linhas de grade, marcações, né? Então, vocês podem ir explorando aqui da forma que vocês, tipo de intervalo,
Vamos ver aqui. Então, tem várias opções aqui, ó, tipo de tracejado, barras de erro, legenda de dados. Isso aqui eu acho interessante vocês marcar, tá? Eu fui aqui na opção série, tá? Aqui série geralmente se refere a valores do gráfico, tá? Aí eu fui aqui, ó, em legenda de dados e marquei. Eu acho muito interessante mostrar aqui os percentuais, né? Aí aqui tá pedindo, tá, valor, posição, fonte do marcador, tamanho da fonte automático. Aí se vocês querem que, por exemplo, aqui vamos supor que eu queira os percentuais em vermelho, tá? Não, ficou muito apagado. Não, vou colocar em preto, tá? Então aqui, ó, 25%. Eu quero em negrito, ó, 25%, ó, tá aparecendo os percentuais de cada livro, né? Formato do número, ó. Então a gente tem como aqui mudar alguma coisa, ó. Então a gente quer em porcentagem, enfim. Né? Então aqui vocês podem ir explorando, tem várias opções aqui que o importante que vocês podem ir selecionando e fazer o gráfico, né, de acordo com o modelo, a estética, digamos que vocês preferirem. Né? Mas o mais importante é vocês se atentarem à questão do tipo, de usarem o tipo correto de gráfico. Então, quando o somatório das porcentagens fecha direitinho 100%, vocês podem usar o de pizza. Caso contrário, não, né? Vocês vão ter que optar ou pelo de barras ou pelo de colunas. Tá bom, pessoal? Então, da minha parte seria isso. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a compreenderem bem essa parte, né? Desejo muito sucesso nos projetos de pesquisa de vocês e obrigada pela atenção. Até mais!